Então, bom dia, pessoal, para os 10 na sala aqui, nesse encontro também com o Alexandre, que estão presentes. A gente marcou esse encontro para fazer uma explicação geral, assim, do que compõe, enfim, da dinâmica, algumas coisas que é importante que vocês saibam, né, sobre, enfim, algumas delas são pertinentes para o ano letivo de 2021 como um todo, né, embora a gente já tenha feito algumas reuniões mais genéricas, né, com vocês, não sei se todos tiveram a oportunidade de fazer, né, e algumas bem específicas do componente de Artes 3 mesmo, né, ingressar ali em cada uma das atividades para que vocês compreendam o que vocês precisam fazer com relação ao primeiro bimestre de Artes 3, já no ano letivo de 2021, né, então a gente começa por aí, né, o ano letivo de 2021 de vocês iniciou no dia 1º desse mês, né, 1º de junho, né? Embora vocês ainda estejam fazendo algumas coisas para fechar o ano letivo de 2020, né? A primeira vez que a gente teve essa situação de sobreposição aí de anos letivos, que só é legalmente possível pela especificidade do ano de 2020, que não tem dia letivo, né? A gente só tem prazos, na verdade, máximos aí para dar conta de elaborar as atividades, né? A gente só conseguiu fazer isso por causa disso, né? Esse uso, né, de um período para 2 anos letivos diferentes, né, porque o único ano letivo que tem realmente dia letivo é 2021, né, que a gente volta a ter mais ou menos as mesmas regras que a gente tinha até 2019, ou até pelo menos o começo de 2020, né. Só que a gente tem, bom dia para o pessoal que está chegando agora, a gente tem aí uma questão bem específica, que foi uma organização interna nossa, por mais que a gente tenha, então, um dia letivo, a gente precisa fazer a aferição de frequência de cada uma das ações que acontecem nos componentes, né, isso não é exclusividade de Artes 3, como há essa sobreposição, né, de atividades mesmo, vocês ainda estão encerrando algumas coisas de 2020, haverá essa sobreposição, inclusive, com um período em que nós não estaremos disponíveis, né, porque vai ter um período de férias ali, embora é bastante provável que se vocês encaminham algum e-mail com dúvidas e tal, tanto o professor Alexandre quanto eu, nós iremos responder, só que a gente, enquanto instituição, não consegue obrigar os professores a responderem, a estarem disponíveis para vocês, né, nesse período que, eventualmente, eles estejam de férias, né. Então, é uma particularidade, é uma coisa muito específica do primeiro bimestre de vocês no ano letivo de 2021, tá? Que é o cumprimento dele, por mais que a gente tenha que ficar lançando depois lá no SIGA dia por dia, se vocês estiveram presentes ou não, essa presença ela é toda pela elaboração das atividades, tá? Então ela vai acabar tendo um pouco essa particularidade, tá? É diferente do RDE, né? O RDE é todo basicamente ainda 2020, né? O que vocês precisam efetivamente fazer, o que vocês por normativa ali da resolução precisam elaborar são as atividades assíncronas, né? Os encontros, eles não são obrigatórios, né? Eles acabam sendo, de certa forma, complementares nesse sentido, né? Mas a frequência, ela não é diária, porque não tem dia letivo, né? Então, basicamente, se vocês fizerem uma atividade, independente de quantas tem o componente, você já tem, na verdade, 100% de frequência na RDE, né? A regra é essa. Agora, para 2021, não, né? Cada atividade, ela vai compor ali um ou talvez dois, aí vai depender muito de qual é a atividade e dias letivos, né? Então não adianta fazer uma só, né? Fazer uma atividade, vocês ganharão presença em alguns dias que correspondem àquela atividade, né? O documento que vai explicitar isso, né? Qual atividade equivale a qual dia é o plano de ensino, tá? Por isso que é importante que vocês tenham acesso lá aos planos de ensino de todos os componentes. O de artes, ele ainda não está disponível, tá? Mas a gente deve possivelmente fazer isso amanhã, ao longo do dia, a gente já traz daí para dentro da sala ali, tá? Mas a gente já tem um esboço, assim, o principal item do plano de ensino, que é onde vocês vão encontrar isso, que é o cronograma, a gente já trouxe para a sala do Moodle, tá? Para facilitar a vida de vocês. Então a gente vai passar por ele, né? Na verdade, se vocês pegarem depois o plano de ensino de arte, vocês vão ver que tem exatamente a mesma informação, tá? Mas como é um documento formal e tal, assim, de certa forma que vai registrar, né, o conjunto de ações ali, logo no início, né, das atividades do componente, também é importante que vocês tenham acesso a ele, tá? Alguma dúvida sobre isso, gente? Que daí eu vou descendo. Aqui eu estou na sala de informática, a gente ia fazer um encontro junto com
com mecânica, mas o pessoal da mecânica vai ter também, já está, né, no encontro com projetos, né? Então a gente, na verdade, já fica até na sala de informática aqui, deixando gravado, né? E a gente deve disponibilizar para quem da mecânica está assistindo já o encontro gravado, tá? Em função disso, mas as salas são idênticas, tá? A única sala que é um pouco diferente é a da MAMB 18, porque é outro dia de aula, né? Mas informática e mecânica, inclusive os prazos, as datas, é tudo idêntico. A única coisa que muda é esse cabeçalho, que é da mecânica, obviamente, está escrito mecânica 2018, tem umas engrenagens, né? A imagem aqui é diferente, tá? Todos vocês já estão nessa sala, tá? A gente, enfim, escreveu mesmo todos os que já passaram para o Artes 2, enfim, que já tem, né, esse indicativo de serem formandos, né, em 2021 e tal. Algumas pessoas solicitaram depois a inscrição, a gente foi analisando caso a caso e liberando, né? Então, eventuais casos em que a gente ainda está segurando a inscrição é que provavelmente ainda não finalizou o Artes 2, tá? Se você está assistindo o vídeo, ou talvez até vocês que estão agora no próprio encontro, nesse momento aqui, talvez ainda esteja nesse tipo de situação por causa disso, tá? Só para a gente justificar. E aí o que a gente orienta é assim, usa o mês de junho para dar um foco total na finalização do que ainda precisa, né, para Artes 2 e depois se concentra em Artes 3, assim, para evitar esse acúmulo, essa confusão, né, de ano letivo, de componentes diferentes, tá? Mas a maioria de vocês está totalmente regular, assim, a gente teve bons resultados com as turmas de 2018, assim, é quase unânime, todos já têm pelo menos um C de conceito final lá, tá? Tem outra particularidade com relação ao componente de artes em 2021, tá? Ele será semestral. Então, até tinha colocado aqui na sala primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre por força do hábito, eu estou apagando, tá? A gente só terá 2 bimestres. Então, estejam atentos a isso, tá? O componente de artes 3, ele vai terminar quando termina o segundo bimestre, tá? E aí, assim, é terminar em definitivo, né? Os processos de recuperação que vocês, enfim, sempre têm direito de fazer e tal, eles precisam ficar dentro desses prazos de primeiro e segundo bimestre, tá? Então, tomem cuidado, assim, que não há essa oportunidade que o RDE dava, por exemplo, tem algumas pessoas entregando agora em junho, né, as atividades de artes, o planejamento era novembro e dezembro, mas é possível entregar agora como forma de recuperação, tá? Para 2021, a gente não vai conseguir trabalhar com esses prazos dilatados, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. A gente vai encerrar o componente no primeiro semestre, no segundo semestre, daí vocês têm educação física, né? Haverá essa alternância aí entre os componentes, né? Fica um componente a menos para vocês se preocuparem ao mesmo tempo, né? Em resumo, acaba sendo um pouco isso. Agora, o ônus é que os prazos acabam sendo mais curtos, né? Porque a gente condensa tudo num semestre só. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? A gente colocou algumas orientações gerais aqui sobre o primeiro bimestre. Se vocês abrirem aqui o segundo, vocês não vão encontrar nada. A gente ainda não colocou, porque o segundo bimestre, que começa 2 de agosto, é a primeira segunda-feira ali de agosto, aí a gente começa a ter os encontros, as aulas síncronas, não vou nem chamar de encontro, né, as aulas mesmo, de vocês da informática vai ser às 9h30, né, o horário que nós estamos fazendo nesse momento, e a da mecânica 2018 também é na quinta-feira, mas é às 8h20, né. E aí a participação nessas aulas, ela é absolutamente necessária, tá, porque a gente precisa pegar a frequência de vocês, mas isso vai valer a partir de agosto, tá. Única e exclusivamente o primeiro bimestre totalmente assíncrono. Do segundo para frente, aí tem que vir para as aulas e fazer as atividades, né? As atividades, elas complementam, né? Há um meio a meio, né? A tendência é que a quantidade de atividades diminua, né? Essa é a vantagem, né? A desvantagem é que vocês precisam estar organizados para conseguir participar das aulas síncronas, tá? Mas agora falando do primeiro bimestre, tá? A gente colocou algumas observações aqui, que na verdade reforçam isso tudo que eu já falei, né, sobre o primeiro bimestre ser totalmente assíncrono, né, e aí eu chamo a atenção para os prazos, tá, vocês vão ver aqui que a gente colocou prazos bem dilatados, tá, tipo, ó, o dia letivo de 10/6, que é hoje, o nosso plano de ensino não vai dizer lá, encontro, não sei o que lá, então a gente está pegando a frequência de vocês agora para saber quem veio e tal, enfim, é bom a gente já ter essa estimativa de quem já está mais ligado, quem está ainda menos ligado, ainda não começou a olhar muito para Artes 3, né? Para a gente é importante ter essa informação, mas isso não vai interferir na frequência de vocês nesse momento. A partir do segundo bimestre, sim, tá?
Agora, o que que conta para hoje, para o dia letivo de hoje, tá? Essa atividade aqui, leitura e produção, leitura do texto, produção artística na ocupação do território brasileiro. Até quando vocês precisam fazer isso? Prazo máximo, 5 de agosto, tá? É um prazo bem dilatado, isso também só vai acontecer no primeiro bimestre. Se não está acontecendo, e agora eu estou falando talvez até em parte por causa da direção de ensino, tá? Vocês podem nos avisar, porque essa orientação ela foi geral, assim, é uma decisão institucional, né? Essa sobreposição de calendários foi uma decisão nossa, então a consequência disso, que é talvez um acúmulo de atividades, também tem que ser algo padronizado institucionalmente. Então a gente orientou para que os prazos das atividades do primeiro bimestre ficassem sobre o início do segundo bimestre, mas como prazos máximos, tá? Em nenhum momento vocês vão ver alguém orientando, ou as pessoas não deveriam estar orientando vocês a explorar esses prazos máximos, tá? Tentem, sei lá, todo mundo aqui já terminou Artes 2, tá sobrando um tempinho aí no meio da semana, já começa a fazer as atividades de Artes 3, por dois principais motivos, tá? O primeiro é uma dinâmica muito específica, talvez, da disciplina, que é o fato das recuperações elas estarem muito atreladas a um processo de refazer, de aprimorar as próprias atividades. É diferente, talvez, do que vocês tenham em outros componentes, né, que você fez uma avaliação, foi muito mal. Aí, como é que eu posso recuperar aquele conceito? Você vai fazer outra avaliação diferente, né? Então, assim, há um certo vínculo menor, né, entre a avaliação inicial e o processo de recuperação. Em artes é muito comum a gente emitir o parecer e aí vocês refazerem, aprimorarem aquilo, aí vocês mandam de novo, daí a gente diz, tá melhor aqui, não sei o quê, mas tenta melhorar esse ponto, né? E assim vocês vão subindo o conceito de D para C, se quiserem de C para B, né? Há muito esse processo de refazer, né? Principalmente quando são produções mesmo, né? Que vocês precisam elaborar com algum material e tudo mais. Então há um pouco esse processo, e quanto antes vocês fazem e nos entregam, antes da gente dar um parecer, e maior é o tempo que vocês vão ter para conseguir recuperar, né? Então isso é muito vantajoso, especialmente para o componente de artes, né? Quer dizer, o processo de recuperação ele é garantido para vocês, mas ele vai depender do momento que vocês vão entregar a primeira versão daquilo que está sendo solicitado. É lógico que a leitura, assim, não tem como refazer uma leitura, né? Vocês fazem ela atentamente, né? Uma coisa mais simples, né? Tá ativo ali no Moodle, que vocês precisam de fato abrir o texto e tal, vocês não tem só como marcar como lido lá, né? Mas o cumprimento da frequência desse dia é uma coisa simples, é ler o texto. Aí vai ter outras coisas, por exemplo, esse aqui, ele tá lá no Moodle com uma atividade interativa, que é um vídeo, mas o vídeo, ele próprio vai sendo pausado, e toda vez que ele pausa, aparece uma pergunta em relação ao conteúdo do próprio vídeo, tá? Então, na verdade, é uma atividade que ela vai explicando e, ao mesmo tempo, já vai perguntando para ver se vocês compreenderam, tá? E aí é uma atividade avaliativa. Então, assim, ela é bastante simples, né? Vocês não levarão necessariamente 1h40 para fazer aquilo, porque é esse o tempo, né, de um dia letivo inteiro, mas a gente está sendo bem generoso aí na carga horária que a gente está atribuindo para cada uma dessas atividades, para tentar deixar o primeiro bimestre o mais brando possível. O vídeo tem coisa de 5 minutos, né? Quer dizer, vocês podem parar, buscar a resposta, vocês podem fazer com muita calma, né? Pensando nessa 1h40 aí, que seria o equivalente do dia. Prazo máximo de 12 de agosto e assim por diante, tá? De novo, a gente não recomenda que vocês deixem para fazer ali às 2 da manhã do dia 12, sabe? Chegou assim dia 11 para o dia 12, agora vou fazer isso aqui. Tentem fazer quanto antes vocês conseguirem, tá? Para garantir a recuperação, né, que foi já o que eu comentei antes, e para evitar o máximo possível um encavalamento mesmo de prazos, né? Porque qual que é o problema? A gente está tentando evitar que vocês fiquem com muita coisa para entregar para amanhã ou para o dia seguinte, que é tanto do terceiro ano quanto do quarto, mas em algum momento vai ter um certo encavalamento de prazos, né? A gente está, na verdade, jogando os prazos aqui de coisas do primeiro bimestre para o início do segundo, só que o segundo bimestre a gente não vai conseguir trabalhar com prazos que vão jogar para o terceiro, sabe? Então, os prazos do segundo bimestre também serão a partir aqui do dia 12 de agosto até mais ou menos lá 23 de setembro. Então, se vocês deixarem todo o primeiro bimestre para começar a fazer em agosto, aí o segundo bimestre de vocês vai ser puxado demais.
tá? Então, evitem de deixar para fazer no limite lá que vocês têm, tá? Tenta aproveitar ali julho, né? Depois que encerrar as coisas. É importante vocês descansarem, né? A gente sabe de toda a situação, muitos de vocês talvez estejam trabalhando, né? É importante descansar, tá? Assim, vocês vão render mais se vocês tirarem um dia para não fazer absolutamente nada depois que vocês terminarem tudo. Foi aprovado em tudo do terceiro ano, ótimo. Tira um ano para descansar mesmo, tentar desligar a chavinha de 2020, dar um foco em 2021 e daí no outro dia começa a fazer, né? Vai render mais do que se vocês tentarem não desligar nunca, mas ir fazendo tudo assim, mais ou menos, né? Sem uma dedicação que é realmente a que vocês conseguiriam ter, porque vocês estão absolutamente cansados, né? Então, assim, tentem realmente tirar, tá, esse tempo para descansar, para dar uma arejada na cabeça, mas evitem de fazer isso por 20 dias, né? E aí começar a fazer em agosto aqui, porque vai ser pior para vocês depois, né? Em caráter de orientação mesmo, né? Legalmente vocês podem, não é nem um pouco recomendável, tá? Quanto antes vocês forem fazendo as atividades, melhor para vocês. Para quem já está com tudo em dia, a tendência é diminuir a quantidade de atividades agora em junho, também do terceiro ano, né? Então, isso vai abrindo alguns espaços na rotina de vocês para começar a dar um foco já em 2021, né? E aí tem a descrição de todas as atividades e textos aqui com os prazos, tá? Aí é nelas que a gente vai agora, talvez, passar, explicando com um pouco mais de calma, né? Não sei se o mundo de vocês também está assim, né? Ué, cadê as atividades? Mas você tem que abrir aqui o bimestre, né? Para aparecer as atividades, né? Não sei se no celular, às vezes também aparece dessa forma, mas as atividades estão todas aqui, tá? Então, tudo que vocês precisam para cumprir integralmente o primeiro bimestre, em termos de conceito e frequência, está na sala já, tá? Foi uma opção nossa, a gente já deixou tudo lá, você já pode ir fazendo. Para quem tem muito tempo e consegue fazer com muita facilidade, já dá para terminar o primeiro bimestre até, se quiser, né? Também não precisa, né? Sair correndo, mas se quiser, pode. Né? Há um prazo máximo, não um prazo mínimo, né? Então, também fica dentro da organização de vocês. Estaremos disponíveis no horário de atendimento nosso padrão, ali da sexta, até o final do mês, tá? Aí a gente deve voltar com esses horários fixos em agosto, talvez em algum outro horário, que a gente vai ter que ver se não vai dar conflito com o horário das aulas e tal. E aí a gente anuncia isso, divulga na sala com calma, tá? Mas até lá vocês podem ir usando os horários que a gente vem utilizando no RDS sempre na sexta, tá? Que eu até deixei o link aqui em cima, tá? Para quem quiser usar, é o mesmo link aqui. Às sextas, às 10 ou às 3 da tarde, tá? Gente, alguma dúvida sobre a dinâmica como um todo? Senão daí a gente entra nas atividades, até daí passa a palavra para o Alexandre, porque a maior parte do primeiro bimestre, na verdade, diz respeito à parte das artes visuais, arquitetura e tal, ele vai ter mais propriedade para falar com vocês, né? Alguma dúvida sobre essa dinâmica geral, gente? Sobre os prazos, sobre, sei lá, qualquer coisa? Tranquilo? Não tem nada ali, Alexandre? Nada no chat, não tem nada. Beleza, então vamos em frente aí, tá? Não sei sobre o calendário e tal, se alguém ainda está com dúvida, né? A previsão de conclusão do ano letivo de 2021 como um todo é 25, final, a última semana lá de fevereiro do ano que vem, tá? Então, o primeiro semestre, que é quando vai terminar Artes 1, é os últimos dias de setembro lá, tá? Então, em outubro, vocês já começariam com Educação Física 3, o que significa que vocês já vão ter um conceito final de Artes 3, tá? As possibilidades de recuperação, elas ficam dentro desses prazos, tá? Talvez vocês tenham, talvez não, vocês terão outros componentes semestrais também, né? Mas os outros, em geral, vocês já estavam acostumados, né? Tipo sociologia, filosofia, né? Eles vão ser organizados semestralmente de novo, né? Quer falar um pouco sobre as atividades agora, Alexandre, sobre os textos e as atividades? Fica à vontade. Vamos lá. Só tem uma questão que foi colocada aqui, né? Sobre TE em artes, ela também vai ser semestral. Você quer colocar aqui essa resposta, antes de eu começar a falar sobre a disciplina de Artes 3? Posso falar, TE em artes a gente vai manter anual, tá? A tendência é o que? Essas atividades, desculpa, esses componentes menores, em geral de 40 aulas no ano, né? Ou isso dá 33 horas, mais ou menos, né? Relógio, o componente, a gente concentrou semestralmente, né?
Então, a artes tem essa característica, educação física, sociologia, filosofia. No quarto ano de vocês, biologia 3 e geografia também são componentes mais curtos, né? Eles acabam sendo semestrais. TE em artes é o dobro, né? É 67 horas ou fazendo o ano todo 2 aulas por semana, né? Então, no caso de TE em artes, a gente vai ficar o ano todo, tá? A gente já iniciamos, né, tecnicamente em junho, mas aí a gente vai até fevereiro do ano que vem, tá? E aí a gente deve fazer um encontro, combinar com o Alexandre, né, um encontro específico para quem está matriculado em TE em artes, né, para explicar o primeiro bimestre de TE em artes. Mas aí a gente vai o ano todo, né? O primeiro bimestre é síncrono, assim como os demais, do segundo bimestre até o quarto, com aulas semanais e algumas atividades que vão complementando daí. Acho que é isso, fica a palavra contigo aí, Alexandre. Beleza, então vamos adiante. Bom dia novamente, que chegou um pessoal aí depois que eu tinha cumprimentado vocês, né? Começando essa manhã aí, a gente vai tentar explicar basicamente os tópicos de conteúdo e eu vou tentar focar um pouco nas atividades. Como o primeiro bimestre vocês não vão ter essas aulas de explicação do conteúdo, vocês vão ter que ler o conteúdo, fazer a interpretação de vocês e tirar as dúvidas daí no horário de atendimento, eu vou tentar focar um pouco na atividade. Para o primeiro bimestre, eu fiz a proposição de 3 atividades. Uma delas vai ser talvez um pouco mais trabalhosa, um pouco mais demorada, e as outras 2 vão ser um pouco mais suaves. A primeira atividade, por ela tecnicamente ser um pouco mais trabalhosa, um pouco mais pesada, eu até fiz uma abordagem semelhante a uma experiência que vocês tiveram no presencial lá em 2020, antes das coisas virarem de pernas para o ar, né? O que acontece? A gente vai começar o conteúdo do primeiro bimestre tendo uma abordagem de arte enquanto manifestação arquitetônica, principalmente, enquanto manifestação que vocês podem encontrar ela aí pelas ruas da cidade. Por isso, a ideia foi tentar traçar uma linha histórica e que vocês conseguissem ver a diferença do desenho arquitetônico com o passar do tempo. O primeiro tópico, o primeiro conteúdo ali, pessoal, está com o texto de produção artística na ocupação do território brasileiro. Então, para isso, eu vou falar um pouco de arquitetura colonial no desenvolvimento desse tópico. O que seria isso, né? Quais são os primeiros prédios, os primeiros estilos que são adotados aqui no Brasil nessa construção? A gente vai observar que basicamente se divide em templos religiosos, igrejas, mosteiros, construções de defesa militar, que são as fortificações militares, né? E também, por último, aquelas construções residenciais. Só que as 3, elas têm uma estrutura muito semelhante. Por isso que mais lá no final desse texto eu vou tentar explicar para vocês quais eram os materiais utilizados na construção e quais eram as técnicas aplicadas para essa construção, tá? Tendo noção disso, de qual era o desenho desse estilo arquitetônico colonial, a atividade 1, que vai ser aquela que está escrito ali, projeto de construção tridimensional, a ideia é que vocês façam um protótipo, uma pequena maquete de uma construção desse estilo colonial que exista aqui em Paranaguá. Algo que vai ser semelhante ao que vocês fizeram lá em 2020, na construção da igreja gótica ou da igreja românica. Como lá estava no presencial, eu coloquei medidas certinhas para vocês, o que podia, o que não podia nessa construção, né? Para a construção aqui dessa atividade de arquitetura colonial, os critérios são mais suaves, porque vocês vão produzir sozinhos e a gente não vai ter tanto contato quanto a isso, tá? Então a ideia básica é que vocês escolham um prédio, uma casa que exista aqui na cidade de Paranaguá e vocês façam essa reprodução. O objetivo principal é que vocês façam a fachada e as laterais, tá? Daí vai algumas dicas quanto à observação. Muitas casas em Paranaguá, do centro histórico,
elas são casas que têm somente a parte frontal num desenho arquitetônico, porque as partes laterais, elas estão reunidas com outras construções, então é inviável de você observar a existência dessa lateral, porque é uma lateral oculta, né? Então, se você for reproduzir uma residência desse tipo, por exemplo, você vai fazer um trabalho de lateral reto, sem janelas. Você vai fazer um trabalho direcionado para a parte frontal dessa construção, tá? A parte do telhado eu explico até na descrição da atividade ali, que ele tem de existir, mas não fiquem tão preocupados em fazer essa projeção de telhado quanto vocês fizeram no projeto lá da Igreja Gótica ou Românica. Eu até coloquei um desenho, uma foto que o Leandro está apresentando ali, que é um exemplo. Tem a fachada bem trabalhada, mas não tem a construção das laterais, tá? Agora, eu quero que isso seja entregue com fotografias que apresentem a parte frontal, apresente que existem as paredes laterais que vocês utilizaram para fazer a sustentação, mas ela não precisa estar representada com janelas e outras coisas, porque ela não existe. Agora, se vocês escolherem representar um prédio, por exemplo, como é ali a Casa Brasília Tiberê, como é a Casa Monsenhor Celso, vocês vão reparar que nessas casas existe uma parede oculta no meio e que existe uma lateral com janelas. Daí, nesse caso, se você opta por fazer aquele sobrado ou aquela casa térrea, obrigatoriamente você vai ter que fazer essa parte lateral em um dos lados. Então, por isso é uma escolha de vocês, né? Na hora que vocês forem entregar as fotografias da representação de vocês, vocês vão dizer certinho qual é a casa que vocês estão fazendo, tá? Você pode, é a casa Monsenhor Celso, anexo essa foto aqui para servir como comparação. É a casa número 36 ali da Rua Júlia da Costa. Daí você anexa a imagem para a gente fazer o comparativo. Ou se o endereço for bem ajustado, daí eu consigo achar de forma mais tranquila, tá ok? Pessoal, eu acredito que essa atividade, como vocês já fizeram algo bastante semelhante, vai ajudar vocês a ter uma noção de como fazer, de como começar, quais materiais utilizar, quais técnicas aplicar. Mas assim, eu entendo que vão surgir dúvidas no decorrer da atividade e vocês podem daí me encaminhar isso por e-mail ou comparecerem no horário do atendimento, que vai ser nas sextas-feiras, e a gente conversa em relação a isso. Basicamente, tudo ok aqui quanto a essa atividade? Ou ficou alguma dúvida, pessoal, que a gente possa conversar agora? Se não ficou nenhuma dúvida, alguém deixa um ok ali no chat para eu poder ter ciência. Posso fazer uma pergunta, Alexandre? Pode. Pensando como aluno, assim, alguma delimitação de material, pensando que eles têm que fazer em casa, né? Então tem gente que talvez tenha tinta guache, gente que talvez consiga, com lápis de cor, pintar uma folha de papel e colar a folha de papel na própria superfície, né? Então, alguma delimitação de material quanto a isso? É interessante a gente ver ali o mais básico, que eu acho que foi o que a gente usou para a atividade do ano passado, é levantar as paredes utilizando papelão, que é um material mais acessível, né? Dá para você arriscar fazendo com isopor ou outros materiais também, é uma técnica. Agora, tem algumas coisas que podem facilitar um pouco a vida de você levantar as paredes. Por exemplo, se você tiver uma caixa de papelão de um tamanho legal para você trabalhar, um tamanho pequeno ou médio, muitas vezes, se ela for uma caixa estreita, já tem as paredes e a parte frontal quase pronta. Você trabalharia o telhado. É uma dica que eu daria para fazer em casa, já que a gente não vai ter muitas possibilidades de trocar experiência, tá? Quanto à parte de colocar as cores, opção 1, que seria talvez a que ficaria um melhor acabamento, é aplicar tinta. Parte 2, dá para trabalhar com isso que o Leandro falou, que é colagem em cima. Como muitas das casas podem ter uma cor de fachada branca,
a própria folha de sulfite faria esse preenchimento da cor. Uma terceira via que a gente poderia pensar, e que é uma coisa que vai aderir bem em cima do sulfite, se vocês forem utilizar, é o giz de cera. Como o giz de cera ele tem uma característica pelo pigmento misturado em menor quantidade e maior quantidade de cera, ele faz uma cobertura de área maior. Na fotografia fica algo interessante, né? Dá para a gente visualizar e ver uma cor legal. Talvez pessoalmente vocês não fiquem tão satisfeitos quanto ao giz de cera, mas na fotografia ele fica bom. É bem interessante. A Gabriela perguntou aqui quanto a tópicos especiais, são os mesmos conteúdos. Não. Para o ano que está encerrando, 2020, a gente fez os mesmos conteúdos, né, para facilitar um pouco. Agora, em 2021, eles voltam a ser diferentes daí. Eu acredito que seja nesse sentido que a Gabriela perguntou. Foi nesse sentido? Se não foi, daí você pode questionar novamente e eu tento responder. Beleza. Então, pessoal, vou partir para o próximo conteúdo ali, né? Se ficar alguma dúvida, vocês podem me questionar ali via chat ou entrar e falar. Como eu disse, o desenvolvimento a gente vai tentar seguir temporalmente, numa cronologia histórica. Partindo daí para o século XVIII, a abordagem que eu tento fazer ali no primeiro colonial final do século XV, na Europa, e daí no Brasil do século XVI e XVII, porque no século XVIII a gente começa a ter uma manifestação um pouco diferente, né? E eu coloco isso dividido em duas partes. Primeiro, pela presença dos holandeses aqui no Brasil, que eles vão ocupar uma parte significativa do Nordeste brasileiro, que era muito interessante para eles pela produção do açúcar. E eles começam a fazer várias representações importantes ali naquele local, que são as primeiras representações na América quanto a um conceito de paisagem, quanto a um conceito de natureza morta, de representação da figura humana. Isso é importante para a gente ver que o desenho começa a ser diferente. E isso vai meio que abrir as portas, no século XVIII, para a chegada de um modelo arquitetônico diferente também, que é o chamado modelo barroco. O barroco ele vai se aplicar em vários conceitos de arte, seja na pintura, na música, na arquitetura e outros. O nosso foco ali, nesse estudo do barroco, vai ficar um pouco entre a pintura e o modelo arquitetônico, tá? Como eu disse, a gente vai tentar seguir essa linha aí. Agora, quando a gente fala de barroco, a atividade ela vai ser um pouco mais suave em termos de trabalho e talvez vai exigir um pouco mais de dedicação de vocês. Eu quero que vocês façam na atividade um frontispício, né? Se o Leandro puder abrir a atividade, já abriu ali, obrigado. O que é o frontispício? Quando você projeta no desenho arquitetônico uma construção, você vai ter alguns tipos de planta nesse desenho, né? A planta baixa, que é como se você olhasse os cômodos que existem no local. A parte do frontispício é o desenho frontal. Como que se imagina que vai ficar essa construção vista de frente? E daí vai ter as plantas laterais e outros modelos. O nosso objetivo é fazer somente a parte de planta de frontispício, que é a parte frontal. Então, nessa atividade, depois de ler o texto com foco no texto do barroco, vocês vão ver que o desenho do barroco ele tem algumas características, que vão ser as características que vocês vão ter que usar, que é o uso de curvas, né? Como que a curvatura combina com um desenho que é adotado em linhas retas ainda, porque tem alguns exemplos muito raros de barroco que a construção do frontispício ela é abaloada, ou seja, ela não é reta a parede, né? Ela é uma parede que vai ter uma concavidade ali. Mas, de modo geral, a parede é reta e o implemento das curvas ele se dá em harmonia com essas linhas retas. Então, esse é um conceito de como vocês vão ter que trabalhar, medindo essas curvas para que ela não vire um exagero e daí ela deixe de ser barroco para virar um outro estilo que é rococó, que é um estilo posterior, né? Então, para isso, tem algumas dicas ali
texto que eu falo um pouquinho sobre barroco, que vocês vão conseguir ver. E tem alguns exemplos que eu coloquei ali na atividade, são 2 deles, né? Para a gente poder adotar e tentar fazer essa atividade. Vocês podem fazer isso numa folha de A4, de modo tranquilo. O que eu deixaria como sugestão era tentar fazer numa folha de papel A3. Seria basicamente você pegar 2 folhas de sulfite, colocar elas lado a lado e colar. Daí vai virar uma folha de A3, né? Por quê? Se vocês conseguem fazer esse desenho maior, você consegue ter mais espaço para trabalhar, ele vai ficar mais visível. Se você faz tudo numa folha de A4, você vai ficar com algo um pouco parecido com a segunda imagem do exemplo, que é uma imagem que eu comprimi para colocar ela ali. Então vocês vão ver que a parte da entrada da porta e aquele pórtico, que é o que fica em cima, ele está com um tamanho muito pequeno, e para fazer detalhamento em nível muito pequeno, ele fica um pouco difícil, né? Então a minha sugestão é trabalhar em folha de A3. Os critérios básicos que eu vou usar para avaliar essa atividade, pessoal, é o primeiro ali, que tem que ser uma fotografia do desenho que vocês fizeram, né? Não é para a gente fazer arte digital dessa vez, eu quero uma arte manual mesmo. Segundo elemento ali, vocês vão estudar algo como referência, e daí eu quero essa imagem de referência que vocês utilizaram. Eu coloco alguns exemplos de barroco no texto, de igrejas barrocas ou de construções de palacetes barrocos. Vocês podem usar essas ou podem escolher outras que vocês pesquisem via internet, via livros. E o último ali é não aplicar cores. Por quê? Porque ele é um frontispício, ele é um estudo de projeto, então ele não é colorido. Ele normalmente seria feito ali só no desenho preto e branco, e depois seriam aplicadas as medições na construção. Eu acredito que seja uma atividade um pouco mais suave do que a primeira, tá? Tranquilo quanto à atividade do frontispício, pessoal? Ou fica alguma questão? Tudo ok? Perfeito. Então, o último conteúdo relacionado ao primeiro bimestre é neoclássico. Neoclássico, como eu falei, vem nessa sequência histórica, ele vem meio que como uma resposta ao movimento barroco, né? Considerando que o barroco brasileiro já é um barroco tardio em comparação com o europeu. O neoclássico, quando ele chega aqui no Brasil, ele é um neoclássico levemente contemporâneo ao europeu. Ele não é tão tardio. Só que ele chega no Brasil de forma mais recente à Europa, ali no começo do século XIX, pela presença da família real portuguesa que veio para o Brasil e que algum tempo depois contrata artistas franceses para virem ao Brasil implementar um modelo semelhante ao que se vivenciava na Europa. E esse movimento de artistas franceses que vem para o Brasil se chama Missão Artística Francesa, né? E o modelo que eles trazem é o modelo neoclássico. Aqui em Paranaguá, a gente consegue observar, é interessante, tanto a arquitetura colonial, quanto barroco, quanto neoclássico. Os 3 modelos existem aqui em forma relativamente abundante e a gente pode observar. O neoclássico, a gente vai fazer um estudo dele um pouquinho com mais de conteúdo, eu coloquei ali, em comparação aos outros, porque a gente tem um estudo interessante em relação à pintura, só que a gente tem uma observação arquitetônica do neoclássico que vai estar muito impregnada. Por quê? Porque o prédio neoclássico, a igreja neoclássica, ele tem um espaçamento muito maior. É uma preocupação com a iluminação do espaço, mas também com o saneamento do espaço, né? Já é uma preocupação com o século XIX, que as construções elas têm que necessariamente estar dentro das normas sanitárias também. Por isso que vai se opor um pouco ao barroco nesse sentido, que o nosso barroco ele era relativamente atrasado quanto a isso ainda. E aqui em Paranaguá, inclusive, você vai ter alguns códigos de conduta de como você podia construir
é um comecinho, se a gente for pensar no Brasil, do que existe hoje lá, daquela necessidade do CREA para construir ou não construir. A atividade que eu peço em relação ao neoclássico também é um frontispício para que vocês consigam raciocinar no mesmo sentido do frontispício barroco, e que vocês consigam contrapor a ideia dos dois no frontispício, tá? Ou seja, observar que não é colocar só uma curva na parte superior da igreja barroca que ela vai ser barroca, porque uma curvatura simples ela vai estar muito mais no sentido neoclássico do que no sentido barroco, tá? A primeira imagem que eu coloco ali de uma ideia de frontispício talvez exemplifique bem isso. Nessa imagem, o que você tem embaixo é uma planta baixa, a divisão interna do espaço, para saber o espaçamento, e a parte de cima ali é um frontispício. Reparem que tem uma série de espaços, como se fossem porta-balcão ali, e na parte superior você tem uma curvatura, que é aquela abóboda romana, que é colocada em cima. Só aquela curvatura dá totalmente uma impressão neoclássica, né? E em nenhum sentido uma inspiração barroca. Vocês que navegam bastante na internet devem ter visto uma polêmica essas semanas que passaram, né? De alguns grupos bolsonaristas que tentavam fazer uma comparação do desenho da Fiocruz lá no Rio com algumas partes do corpo humano, né? Ou seja, o desenho arquitetônico da Fiocruz ele é totalmente neoclássico nos seus desenhos. E esses contornos de suavidades para ter uma curvatura é uma característica embutida no neoclássico, tá? O românico o barroco ele vai ser mais trabalhado nessas curvas. Eu coloquei um exemplo 2 embaixo desse que isso que o Leandro está passando agora, obrigado, que também é uma construção neoclássica. Só que agora é com uma série de trabalhos e ornamentações que vão estar um pouco mais enfáticos nesse desenho. Reparem que o neoclássico usa? Ele usa uma série de linhas retas, só que essas linhas muitas vezes elas se posicionam de forma vertical e hora horizontal. E a curvatura ela vai estar muito mais adotada nessa curvatura românica, é um arco suave para ser colocado. Na parte superior você tem alguns pináculos, que é como se fosse aquela parte um pouco mais pontiaguda, e daí vai ter uma haste lá em cima, né? Isso são pináculos, é uma característica neoclássica, como você vai observar, por exemplo, me fugiu o nome, na estação ferroviária aqui de Paranaguá. Reparem que você tem um teto que ele tem uma linha como se fosse mais reta no começo e depois ela fecha em cima. É um teto em duas fases que é uma característica de pináculo. Se ele fosse mais inclinado ainda, ele seria um pináculo mais claro, né? Não é tanto, mas segue essa adoção do movimento neoclássico, tá? A ideia da atividade, na sua construção, é basicamente a mesma. Ser uma atividade feita à mão. Nessa atividade aqui, talvez o uso de régua ela vai ser mais útil para vocês. No frontispício anterior, não tanto. Aqui eu também peço que não seja arte digital, eu quero um desenho, né? Aqui eu coloco como item 2, que caso você tenha optado por realizar a representação de uma construção de outro local que não seja Paranaguá, que você coloque ela como referência manda uma imagem, 2, né? E por fim a mesma coisa, não se aplica cores nisso, pessoal, porque, novamente lá, é um frontispício, desenho técnico, você não aplica cores. Talvez algum de vocês vai seguir para a área da arquitetura, vai trabalhar, cansar de trabalhar com isso aqui, e vai ver que no desenho arquitetônico você não utiliza esse tipo de cores. Daí depois você vai fazer um frontispício em 3D no computador, aí você vai apresentar para o cliente em cores para ele ter uma noção, né? Pessoal, tudo tranquilo? As duas atividades, nos critérios de avaliação, elas são semelhantes. O que vai diferir muito é o conteúdo de como vocês vão fazer. Tudo suave, tudo tranquilo? Alguma dúvida quanto a esse ponto?
perfeito, né? Acho que está tudo tranquilo. Se for surgir alguma dúvida depois lá quanto à construção, né? Os prazos, o Leandro explicou bem ali no começo. Caso exista alguma dúvida, eles inclusive estão escritos lá no comecinho da sala virtual de vocês, no Moodle, né? E dá para vocês trabalharem bem por ali.